os teus olhos. Meu Pai, nós louvamos o teu nome. Nós temos o nosso coração agradecido ao Senhor pela oportunidade de estarmos na tua casa. É uma alegria para um filho estar na casa do Pai. Por isso nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos. E com muita alegria no nosso coração nós te rendemos o melhor aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Se você está com muito frio, mas com muita alegria, dê o melhor aplauso a Ele aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá um abraço aí no irmão que está do seu lado. Dá uma esquentada nele, que ele ainda está todo durinho, todo com frio. Mas fala para ele aí, o fogo de Deus. Fala com vontade aí, o fogo de Deus vai te pegar nessa noite. Vai te pegar nessa noite, deixa eu esquentar o irmão. Glória a Deus, dá mais um aplauso aí ao Senhor, meu irmão. Glória a Deus, pode sentar aí no seu lugar. Que alegria, mais uma vez, estar aqui na igreja. Nós estamos alguns dias ausentes, né? Devido ao nascimento da nossa pequena, da Sarinha. Quantos aqui já viram a Sarinha no Instagram? Quantos já viram aquele pacotinho, aquele toquinho de gente? Eu costumo chamar carinhosamente de pacotinho, porque quando você pega ela no colo, ela se encolhe toda, né? Então, nós estivemos ausentes por alguns dias, mas é muito bom estar de volta. Daqui a poucos dias ela vai estar aqui com a gente, sendo consagrada no altar do Senhor, nos alegrando juntos. Vai poder pegar, vai poder cheirar, vai poder amassar e vai ser uma grande alegria. Mas Salmos 84:10 vai dizer que é mais proveitoso para mim e para você estarmos um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Você crê nisso? Então para a gente é mais prazeroso estar aqui essa noite do que vários dias de alegria em qualquer outro lugar que você pudesse estar. Por mais que você quisesse estar viajando, quisesse estar em Campos do Jordão agora, comendo um fundi nesse friozinho, ainda assim, Salmos 84:10 vai dizer que é mais proveitoso para mim e para você estarmos na casa do Senhor. E aí nós ficamos praticamente umas 2 semanas sem vir à igreja. A última vez que eu vim para cá, que eu ministrei na Rede Jovens, indo embora, alguém bateu atrás do meu carro. Hoje, vindo para cá para ministrar novamente, alguém bateu na frente do meu carro. E eu não sei o que acontece, pastor, mas o Satanás não impediu a gente de estar aqui. E ele não vai tomar o meu coração, eu não vou ficar nervoso. Mas ontem de manhã o pastor Lucão mandou mensagem para mim e falou: viu, acabou a sua licença paternidade, você pode voltar para a igreja. E aí eu fiquei o dia todo pensando, o que eu vou ministrar? Nós temos um novo tema, cadê o tema aqui? Nós vamos entrar numa nova série, falar sobre santidade. E aí eu comecei a perguntar para o Senhor o que é que Ele queria que eu dissesse nessa noite. Qual era a palavra, o que Deus queria entregar para nós, o que Ele queria ministrar ao meu coração. E depois trouxesse a cada um de nós aqui nessa noite. E aí passou o dia todo, mais tarde eu e o pastor Lucão tiramos um racha ali, né? E aí não deu, né? O golzão é outro nível. Aí eu tomei um couro do pastor mais tarde. Mas aí chegando em casa, indo ali, começando a noite, a gente começou a se organizar, porque agora com o filho pequeno a gente tem que se organizar até para dormir, né? É uma grande organização para tudo que a gente vai fazer. E aí a gente começou a se organizar ali para colocar a Sara para dormir, organizar o nosso quarto. E eu ainda estava pedindo para o Senhor me dar uma palavra, e até então Ele não tinha falado nada. E aí enquanto eu colocava a Sara para dormir, organizava as coisas, Deus falou comigo. E aí eu praticamente joguei a Sara no colo da Mitty e falei: amor, segura aqui que Deus falou comigo. E eu preciso anotar rápido, porque senão eu esqueço. E aí hoje de manhã Deus começou a ministrar o meu coração. E aí eu descobri que aquilo que Ele falou comigo era só o finalzinho da palavra. E aí então, agora nessa noite Deus vai ministrar o nosso coração acerca da santidade. E eu amo esse tema porque eu não sei para você, meu irmão, não sei se é só para mim, mas viver em santidade é um desafio diário. E eu não sei se para você viver em santidade é um desafio diário, mas se isso não é um desafio, no mundo em que nós vivemos, que caminha um caminho de perdição, eu quero dizer que precisa se acender um alerta no seu espírito, porque não é normal um cristão não ser desafiado na sua santidade diariamente. Então eu quero te dizer que eu e você, nós precisamos nos ater à santidade de Cristo todos os dias. Se você não tem pensado nisso, se você não tem sido tentado, meu irmão, comece a se preocupar.
Porque pode ser que você esteja mais parecido com o mundo do que com a realidade do Evangelho. E aí eu quero te dizer que o mesmo Espírito que me confrontou nessa manhã é o mesmo Espírito que me consolou. E eu quero dizer que o mesmo Espírito Santo que vai confrontar você nessa noite também é o mesmo Espírito Santo que vai trazer consolo para você. Amém? Então não é sobre isso que eu vou ministrar, mas entendendo a forma que Deus me trouxe essa palavra, Deus vai começar a responder algumas orações suas quando você estiver disposto a responder às responsabilidades que Ele já confiou a você. Talvez Deus já tenha confiado algumas coisas que você pediu tempos atrás. Enquanto você estiver cuidando dessas responsabilidades, o Espírito Santo vai manifestar as respostas que o seu coração busca. Enquanto você estiver fazendo aquilo que Deus pediu para você, então o Espírito Santo vai ministrar no seu coração as respostas que o seu coração precisa. Mas para isso, você precisa dar uma resposta ao Espírito Santo de Deus, aquilo que Ele já confiou a você. Amém? Você está comigo aqui? Então dê um aplauso aí ao Senhor. Na sexta-feira passada nós tivemos o Reset aqui, a primeira edição. Eu quero te dizer que se você não veio, você perdeu, meu irmão. Nós teremos a próxima edição do Reset dia 28. É isso, pastor? Dia 28 de abril, né? 25 de abril. Então se você não é casado, se você está em compromisso, é solteiro, se você não é casado, você precisa estar aqui, meu irmão. Não importa se você tem 18, se você tem 60 anos. O Reset aqui é o seu lugar. Mas eu falei ainda com eles na última sexta-feira. Falei, você pode deixar Deus te ajudar? Você pode ajudar Deus te ajudar? Então, ao passo em que Ele te confiar algumas coisas, responda de forma positiva aquilo que Ele te pediu. Em Hebreus 12:14, Hebreus 12:14, libera aqui minha tela em nome de Jesus. Hebreus 12:14 vai dizer o seguinte: esforcem-se para viver em santidade com todos e sejam santos. Esforcem-se para viver em paz com todos e sejam santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. O tema dessa palavra, meu irmão, é santidade, o comportamento que Deus corresponde. Quantos aqui já se sentiram não correspondidos de alguma forma? Todo mundo aqui na escola já teve aquela paixão não correspondida, né? Talvez você olhava para aquela menina linda, maravilhosa, e ela nem dava bola para você, e o contrário também, né? E aí a gente teve o nosso primeiro amor não correspondido. Mas aqui, nessa palavra, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração e vai ministrar a você nessa noite, é que a forma que Deus vai corresponder a mim e a você, a linguagem de Deus é a santidade. Então, para que eu e você tenhamos a presença de Deus e as respostas que Ele pode dar ao nosso coração, eu e você precisamos aprender a viver em santidade. E Hebreus 12:14 vai dizer que eu e você, além de nos esforçarmos para viver em paz com todos, nós precisamos ser santos, porque sem santidade, eu e você não veremos ao Senhor. Fala para quem está do seu lado aí, ei, cabeção, você não nasceu para enfeitar o mundo, ou você não nasceu para enfeiar o mundo, mas você nasceu com um propósito. E aí eu queria que você respondesse para você mesmo: qual é o motivo de você ter nascido? Qual é o propósito da sua vida? Qual foi o motivo que você nasceu? Para que Deus criou você? Qual é o propósito em que Deus vai usar você para viver nessa terra? Foi só para enfeitar? Ou foi só para enfeiar, no caso de alguns, São Paulino? Não foi feito para enfeitar, meu irmão. Não foi feito, não tem como. Mas você não foi criado para enfeitar ou para enfeiar esse mundo. Você nasceu com um propósito de vida. E esse versículo aqui que está em Jeremias 1:5, para mim muito tempo foi uma indagação. Deus vai dizer para o profeta Jeremias que antes que ele nascesse, antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já havia escolhido ele. E eu não sei se esse versículo causa uma indagação ao seu coração, mas eu fiquei pensando, como que Deus pode ter me escolhido? Como que Deus pode ter um propósito para a minha vida se eu ainda nem tinha nascido? Como que pode acontecer eu nem ter sido formado e Deus já ter um plano para a minha vida até o final dela? E aí depois eu fui pesquisar e eu descobri que muita coisa que a gente aprendeu, nós aprendemos errado. Muita gente vai dizer que eu e você, nós somos o espermatozoide mais rápido. Quantos já ouviram isso? Que
você nasceu, você foi fecundado, você foi gerado, porque você foi o mais rápido, então você já é um vencedor, e glória a Deus, porque você já é um vencedor desde o ventre da sua mãe. É mentira. Você é um vencedor, mas não foi assim que você começou a vencer. E aí eu descobri que a verdade é que o próprio óvulo da mulher, ele cria caminhos químicos dentro do óvulo, que vai fazer com que o óvulo escolha qual espermatozoide ele quer fecundar. E aí eu não sei se você entendeu, meu irmão, você tem cara de inteligente, eu acho que você já começou a entender. Mas não é o espermatozoide mais rápido que é fecundo, mas é aquele que é escolhido por Deus, porque a própria criação de Deus vai escolher qual é o espermatozoide que vai procriar e vai glorificar o nome dele através da criação. Se você entendeu isso, dê um aplauso ao Senhor pela criação dele, dê um aplauso ao Senhor pela sua vida, porque você foi escolhido pelo Senhor com um propósito único e exclusivo. Ou seja, a própria criação de Deus vai corresponder à escolha dele, assim como eu e você. Deus criou um projeto único e exclusivo, santo e separado, escolhido a dedo por ele, para que eu e você então tivéssemos um propósito de vida bem definido. E eu quero te dizer que ser santo significa ser separado. Fala comigo, ser santo significa ser separado. E eu quero te valorizar, meu irmão. O mundo ele te joga lá embaixo, mas eu quero te valorizar. Tudo que é separado vale mais. Tudo que é escolhido, tudo que é raro, custa mais caro. Fala para quem está do seu lado aí, eu custo muito caro. Eu tenho um preço que não é pago com dinheiro. Mas você é tão raro e tão precioso, que o preço da sua vida foi a morte do próprio Criador. O próprio Deus que deu a vida a você, que formou você do barro, que soprou o fôlego de vida nas suas narinas, é o próprio Deus que entregou a sua vida para que a sua tivesse um valor. Ou seja, o próprio Deus morreu no meu e no seu lugar, para que hoje eu e você tivéssemos um propósito de vida. Diga, um propósito. Um propósito. Você está vivo? Diga comigo, um propósito de vida. Santidade, meu irmão, é saber que você foi preparado, que você foi separado para Ele. E se você ainda não descobriu qual é o propósito da sua vida, a santidade é o caminho para você descobrir. Eu quero te dizer que o seu propósito de vida não é ser um grande empresário, ainda que possa ser. O seu propósito de vida não é ser um pai e uma mãe maravilhosa, ainda que deva ser. O seu propósito de vida é ser santo. E ser santo é ser separado para viver e glorificar o nome dele. Se você entendeu isso, dê um aplauso a ele em nome de Jesus. Você é raro, meu irmão. Você é caro. Você é exclusivo e separado para ele. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a santidade, além dela ser um propósito de vida de separação para mim e para você, a santidade ela é uma decisão diária. Eu e você nós precisamos decidir diariamente a viver uma vida que agrade ao Senhor, uma vida de santidade, uma vida de pureza. E Salmo 119:9 vai dizer: como pode um jovem manter pura a sua conduta? E aí o próprio salmista vai responder: vivendo de acordo com a tua palavra. Viver de forma santa. Ser santo, meu irmão, não quer dizer que você é puro, perfeito e maravilhoso. Mas viver em santidade significa estar constantemente sendo purificado pelo sangue de Jesus. Viver em santidade significa reconhecer que eu e você não merecemos, mas ainda assim temos o poder de Deus, através do sangue dele, trazendo purificação e redenção para mim e para você. Ah, Rodrigo, eu não sou perfeito. Tá tudo certo, eu também não sou. Mas escolher viver em santidade, essa decisão diária, significa entender que eu e você somos falhos, mas estar constantemente pedindo para que o sangue de Jesus venha purificar e limpar a minha e a sua vida, limpando os nossos pecados, tirando as nossas impurezas, transformando a nossa mentalidade, para que então a gente venha atingir a postura que Ele espera que eu e você tenhamos. Você está comigo? Então, eu e você precisamos buscar diariamente a santidade do Senhor. Precisamos buscar diariamente sermos limpos, sermos tratados, sermos salvos, sermos purificados por Ele.
E aí nós não devemos esperar que um evento aconteça. Nós não devemos esperar que o Seminário Compromisso, no próximo final de semana, venha trazer uma palavra para que eu e você sejamos transformados. Mas a santidade é para hoje. Escolher viver o formato que agrada o coração de Deus é para ontem, meu irmão. Se eu e você declaramos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós não devemos deixar a santidade para o próximo final de semana. Não é um evento, mas a data marcada para eu e você vivermos esse plano perfeito de Deus é a data do nosso nascimento. Eu e você, desde o nosso nascimento, nós nascemos com um propósito de vida. E esse propósito é glorificar o nome de Deus através da santidade dele na nossa vida. Então o Salmo 119 vai trazer uma resposta para mim e para você. Como pode eu e você, nesse mundo perverso, mantermos pura a nossa conduta? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. A santidade, ela é um estilo de vida. Diga, estilo de vida. A santidade, ela é um estilo de vida que eu e você precisamos escolher todos os dias. A santidade não é um acaso. A santidade não é algo maravilhoso para ser visto e para ser desejado, mas é algo para ser adquirido e vivido todos os dias. A santidade, ela é um propósito de separação para mim e para você. A santidade, ela é um estilo de vida. E a nossa maior guerra, a maior dificuldade que nós temos, o maior campo de batalha, para que eu e você venhamos a deixar de lado o estilo de vida que Deus preparou para mim e para você, é aqui na nossa mente, é na sede das nossas emoções, é onde nós somos tentados diariamente. Talvez você seja tentado na área que tem mais dificuldade, na área que é mais trabalhosa para você se manter puro. É nessa área que Satanás vai tentar você. É nessa área que as suas emoções vão tentar roubar você da presença do Espírito Santo. E aí é onde nós precisamos lutar diariamente. Porque nós não podemos, meu irmão, negociar a recompensa da eternidade por um prazer que é passageiro. Eu não sei se você está entendendo, mas algo que Deus preparou para que eu e você vivamos, ela pode ser roubada de forma muito fácil. Um pensamento que leva a uma atitude pode roubar você da presença daquele que te criou e te separou. Deus, ele criou a mim e a você com um propósito único e exclusivo. E se você não descobriu, eu vou te dar aqui. A própria palavra vai ministrar e vai dizer qual é o meu propósito e o seu. Mas para que isso aconteça e nós tenhamos a resposta que nós tanto procuramos, nós não podemos nos permitir ser roubados, nem pelas distrações e nem pelos pecados. Eu e você, nós somos e sempre seremos tentados diariamente a ceder às nossas vontades, a ceder às tentações, mas toda vez que eu e você conseguimos dizer não para a nossa carne, toda vez que eu e você conseguimos dizer não ao pecado, não às propostas que tentam nos roubar do centro do propósito de Deus, é um sim que nós damos para a eternidade que Ele preparou para mim e para você. Talvez falar de eternidade, a sua mente seja tão cauterizada que não consiga acompanhar. Para mim também, se você me perguntar, Rodrigo, o que é que você vai viver daqui 5 anos? Cara, eu posso ter um plano maravilhoso. Eu posso ter os melhores sonhos, não é, pastora? Eu posso ter as melhores ideias, eu posso ter os melhores planos, mas nada vai se comparar com o plano perfeito de santidade que Deus tem para mim. Você pode sonhar ainda sonhos maravilhosos. Eu não imaginava 10 anos atrás, como a gente estava conversando, vindo para cá, que eu viveria o que eu tenho vivido hoje, nem nos meus melhores sonhos. Porque o que o mundo é especialista em fazer é em cauterizar os nossos pensamentos e fazer barrar o plano que Deus tem preparado para mim e para você. Então eu não imaginava. Mas mesmo que você consiga se imaginar com uma família maravilhosa, com filhos maravilhosos, vivendo a prosperidade do Senhor, pregando a palavra dEle, eu quero te dizer que se você decidir a partir de hoje viver o plano e o propósito exclusivo de Deus para você, você pode sonhar muito e deve. Você pode planejar muito e deve, mas a sua mente não vai alcançar nem 10% daquilo que Deus tem preparado para você. Você crê nisso? Você crê nisso de verdade? Então dê um aplauso aí ao Senhor. Agora,
para que eu e você, meu irmão, venhamos a viver esse plano de salvação, esse plano de santidade, esse plano que vai fazer eu e você vermos a Deus verdadeiramente, nós precisamos tomar algumas decisões. E eu tenho mais 10 minutos para te falar isso. Eu e você, nós vamos ser tentados diariamente a sucumbir no propósito de Deus, a abandonar a caminhada que Ele tem para mim e para você. E aí eu quero te perguntar essa noite, qual é a decisão que você precisa tomar para começar a viver o propósito que Deus planejou para você? Rodrigo, mas eu ainda nem sei qual é o plano, eu nem sei qual é o propósito. Eu vou te dizer aqui no final. Mas antes disso, qual é a decisão que você precisa tomar para começar a viver em santidade? Será que é abandonar um relacionamento que Deus reprova? Talvez seja uma amizade que tenha afastado você do plano de salvação, do plano de santidade, do plano que vai te fazer ver a Deus e viver o melhor tempo da sua vida. Qual é o relacionamento que você... Até babei aqui. Qual é o relacionamento que você precisa abandonar para começar a viver o plano de santidade? Para começar a ver a Deus através das suas atitudes, para ver a Deus através das suas reações. Talvez você possa pensar, não, Rodrigo, mas eu vivo no mundo, eu tenho várias amizades no mundo, para que então eu seja um exemplo para eles. Glória a Deus. Mas tem dado certo? Será que você tem levado essas amizades a viver um plano de santidade, ou eles têm te levado a viver um plano de perdição no mundo? Que há uma resposta muito clara. É só a gente olhar para várias cadeiras vazias aqui. Vários tentaram ser um exemplo, ou usaram dessa desculpa de não, eu estou caminhando no mundo, eu tenho amizade com o mundo para trazer o mundo para a igreja, mas nesse meio tempo se perderam no meio do mundo. Qual é o relacionamento que você precisa abandonar para começar a viver a santidade de Deus, para começar a ver os planos de Deus se cumprirem na sua vida? Talvez seja um trabalho que impede você muitas vezes de vir à igreja, de participar de uma célula, ou então de abrir uma célula e ensinar os demais a viverem um plano de santidade, a um propósito divino. Talvez é um dinheiro fácil que você tem conquistado de forma ilícita, e você não quer abandonar esse formato porque você tem medo de não ter o recurso necessário para pagar as suas contas, para alimentar a sua casa, para ter os seus desejos. E aí, para não abandonar aquele dinheirinho que você pega, aquele dinheirinho que entra de forma que Deus não se agrada, ou com um negócio que Deus já pediu para você fechar, ou um emprego que Deus pediu para você abandonar, você deixa de confiar no plano dele para se apossar de coisas que ele não prometeu para você. O que é que você tem que abandonar nessa noite, meu irmão, para viver um caminho perfeito, um caminho de santidade, um caminho que vai fazer você ver a Deus verdadeiramente e tomar posse do propósito que Ele tem para você? Talvez seja aquele momento seu sozinho que te leva a pensamentos errados e que te leva a atitudes que você mesmo se envergonha e te aprisiona. O que é que você precisa abandonar nessa noite para começar a viver um novo tempo? O que é que você precisa começar nessa noite para que Deus libere sobre você os céus abertos e você comece a enxergar o plano que Ele tem para você? Talvez seja o orgulho, talvez seja o orgulho de não pedir perdão. Isso aqui é muito forte. Talvez você fale, aquela pessoa me feriu demais e ela não merece o meu perdão. A palavra vai dizer que se eu e você não liberamos perdão genuíno, o perdão verdadeiro, nós também não somos dignos do perdão de Deus. E aí nós não vamos ver a Deus. Talvez algo que tenha separado você da santidade do Senhor é apontar o pecado exposto de um irmão, só porque o seu ainda não foi exposto. Talvez você tenha deixado ser roubado e ser distraído nas palavras que saem desse altar,
nas palavras que saem da boca do seu líder, nas palavras de direção que a própria palavra tenta ministrar ao seu coração, porque você tem olhado mais para as coisas erradas que acontecem dentro e fora da igreja, do que para as coisas que estão erradas dentro da sua vida. Deixa eu te falar algo que eu falei para um discípulo essa semana. Ao passo em que eu vou meditando mais na palavra, ao passo em que eu vou conhecendo mais da presença de Deus, ao passo em que eu chego mais perto da presença do Espírito Santo, mais porcaria eu descubro que tem dentro da minha vida, e menos eu passo a olhar para o pecado alheio. E aí talvez você tenha barrado vários projetos na sua vida, porque você vai apontar, mas fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, e eu não acho isso justo, eu vou embora dessa igreja. Quantos já ouviram isso? Não precisa nem levantar a mão. Talvez você mesmo já tenha falado. Eu já falei isso. Não acho justo o que estão fazendo. Onde já se viu? São Paulino. Torcer para São Paulo, vir com a camiseta de São Paulo para a igreja. Está certo isso. Que vergonha. Mas é verdade. Talvez você tenha julgado a vida dos outros só porque a sua ainda não foi exposta. Toma cuidado. Não julga o cisco no olho do seu irmão enquanto você não tirar a trave. O que eu disse no começo ainda está valendo. O mesmo Espírito Santo que nos confronta também é o Espírito que nos consola. E a terceira e última coisa, que foi o que Deus ministrou ao meu coração nessa madrugada, fica de pé aí, para parecer que está acabando e você ficar bem acordado. A terceira e última coisa é que a santidade, ela também é a linguagem que atrai a atenção de Deus. Quem aqui já teve a experiência de conversar com alguém, você está falando com ele, falando, e a pessoa está olhando assim para você, mas você vê que ela está com a cabeça lá longe. Quando já teve essa experiência? Você está ali abrindo seu coração, falando uma coisa super importante para você, e a outra pessoa nem está dando bola. Eu quero te dizer que por muitas vezes, eu já disse isso, cara, parece que Deus não responde a minha oração, parece que Deus não responde aquilo que eu estou perguntando, Dan. Eu estou orando, pedindo, Vitor, e Deus não me responde, Deus não fala comigo. Parece que eu estou falando e Deus está assim para mim, e Deus está pensando em outro lugar. Fala, Deus está resolvendo o problema de outra pessoa, se esqueceu de resolver meu problema, né? Mas eu quero te dizer que a santidade é a linguagem que atrai o coração de Deus. Quais são as áreas da sua vida que precisam de um milagre? Pensa aí. Quais são as áreas da sua vida que precisa de um milagre de Deus? Que precisa hoje de uma transformação genuína, para você começar a viver o melhor tempo de Deus na sua vida? Quais são essas áreas? A causa mais provável dessa necessidade ainda não ter sido atendida, meu irmão, é a falta de comunicação efetiva com aquele que pode resolver o seu problema. Talvez você tenha levado o seu problema para pessoas que não podem solucionar. Mas eu quero te dizer nessa noite, que se você decidir viver o plano de santidade de Deus para a sua vida, e você começar a abrir o seu coração e falar nessa linguagem com Deus, o próprio Deus que te criou é o que vai trazer as respostas que o seu coração precisa. Mas para que você estabeleça uma conexão com o Criador, eu e você precisamos viver a santidade do Senhor. Eu já falei essa palavra santidade umas 400 vezes, mas é para que fique gravado na sua mente. A santidade é a linguagem que Deus fala. Quer atrair a atenção de Deus para a área na sua vida que precisa ser transformada? Eu não sei você, mas eu preciso de uma transformação de Deus em todas as áreas da minha vida. Quando o pastor pergunta aqui, quem precisa de um milagre, levanta a mão. Eu levanto até os dedos do pé, porque eu preciso de milagre de Deus todo dia, em todas as áreas da minha vida. Eu não sei se sua vida é perfeita, mas a minha não é. Então, para que Deus venha em meu favor, eu preciso viver uma vida de santidade. E a causa mais provável de você ainda não ter o milagre que você precisa é porque você ainda não viveu esse modelo que Deus pede para mim e para você. E essa noite, quando Deus me trouxe essa palavra, a gente estava ali, como eu falei, se organizando para dormir. E aí eu estava com a Sara num colo, colocando a lata de leite no outro, abrindo o berço dela e fazendo aqui um malabarismo que eu nem sabia que eu sabia fazer. E aí, enquanto eu estava fazendo isso, ela estava chorando.
E eu já estava começando a ficar estressado, porque eu não estava entendendo o que ela estava falando. E aí eu acho que você entendeu o que eu estou querendo dizer. Talvez a Sara tenha, talvez não, com certeza ela tenha dificuldade de receber algumas coisas do pai dela ou da mãe dela, porque ela não aprendeu a se comunicar na minha língua e na língua da Mitty. Você está entendendo? Eu e a Mitty nos entendemos, é por isso que a Sara existe. Mas com ela é diferente. Ela ainda não aprendeu a se comunicar na nossa língua. E é por isso que muitas vezes ela demora para receber aquilo que ela precisa. Ela chora, eu não sei se é fome, eu não sei se é cocô, eu não sei se é cólica, eu não sei o que está acontecendo, porque ela não sabe falar. Você entendeu? Porque tem muitas coisas na sua vida que ainda não desencadearam, que ainda não começaram a crescer, que ainda não começou a prosperar, porque você ainda não está falando a linguagem de Deus. E a linguagem que o seu pai entende é uma linguagem de santidade, é uma linguagem de pureza, é um comportamento que ele aprova. Você quer atrair a presença de Deus? Você quer atrair o favor de Deus? Comece a viver na pureza da santidade que ele pede para você. Oséias 4:6 vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. O que Deus está esperando para realizar o milagre que você tanto precisa, e que dia após dia você tem pedido a Ele, é buscar o conhecimento da santidade que Ele espera de você. Salmo 119 vai responder que a única forma de eu e você vivemos a santidade, de manter pura a nossa conduta, é nos debruçarmos na palavra dele. E aí, enquanto eu e você insistimos a viver a nossa maneira, enquanto nós insistimos em viver de acordo com o que é certo aos nossos próprios olhos, o que é aceitável mediante ao conhecimento que nós já temos, ao conhecimento que nós já adquirimos, Deus não vai se inclinar para ouvir o nosso clamor e atender a nossa necessidade. E mais uma vez, antes de nós adorarmos, Hebreus 12:14 vai pedir para mim e para você: esforce-se para viver em paz com todos e sejam santos. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Feche seus olhos. Enquanto nós estivermos adorando, comece a pedir para o Espírito Santo ministrar o seu coração. Quais são as decisões que você precisa tomar para agradar o coração dele? Levante suas mãos e comece a pedir revelação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Adore a santidade do Senhor.